Limite, olha as notas. Eu dou a definição de limite, eu calculo alguns limites, eu provo a veracidade de alguns limites usando a definição e eu paro, porque eu vejo que isso é uma tarefa inglória. Ficar mostrando valor de limite usando o quê? A definição. Aí eu parto para quê? Rapaz, eu vou demonstrar umas proposições bem gerais. Primeiro eu começo com casos bem simples. Limite da identidade num ponto, quem é? É o ponto. Eu provo usando a definição. Limite de uma constante num ponto, é a constante. Aí eu já vou para uma proposição mais geral. Limite da soma de duas funções num ponto, é a soma dos limites, desde que os limites existam, tá? Limite de uma constante vezes uma função, num ponto, quem é? É a constante vezes o limite, desde que o limite exista. Existir ele ser um número real. Limite do inverso, limite do produto, é o produto dos limites. Limite do inverso multiplicativo de uma função, é o inverso do limite, desde que o limite seja diferente de zero. Limite do quociente de duas funções, quociente dos limites. Se eu provei tudo isso, acabou, meu filho. Para que eu vou usar a definição agora? Está aqui, é isso. Morreu, tá? Agora, chega aqui. Qual é o limite do numerador? Zero, pelo que já foi. Qual é o limite do denominador? Eu posso usar essa proposição? Não. Não posso usar. Então, que limite é esse? Esse limite é o que nós chamamos de uma indeterminação. O limite é uma indeterminação. Veja bem. Tá? O limite é indeterminação. Por quê? Porque é o limite de um quociente, onde o numerador tem limite zero e o denominador também tem limite zero. Por conta disso, olhando de partida, o limite é uma indeterminação. O limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Quando eu digo que é uma indeterminação 0 sobre 0, é o limite que é uma indeterminação. 0 sobre 0 não existe, continua não existindo no conjunto dos números reais. Na matemática, não está definido 0 sobre 0. Não diga que essa divisão é uma indeterminação. Não, essa divisão é uma indefinição. 0 sobre 0 é uma indefinição no contexto de operações aritméticas. Não está definido. Agora, em termos de limite, eu digo que esse limite é uma indeterminação e eu indico dessa forma, 0 sobre 0. Eu vou calcular esse limite e, apesar disso, eu não estarei definindo o que é 0 sobre 0. 0 sobre 0 continua sendo uma indefinição matemática. A conta aritmética é uma indefinição. O limite que é uma indeterminação, e eu denoto essa indeterminação por 0 sobre 0. Entendo a diferença. Tá? Esse limite aqui. Qual o limite do numerador? Qual o limite do denominador? Que diabo é esse limite? E o pior que tem. Tem uma definição para ele. Mas não é por aqui. Não é por aqui. Isso aqui eu vou tratar em aulas futuras, isso aqui eu vou tratar na próxima aula. Tá? Esse é um limite infinito. Esse é um limite infinito. E esse aqui não. Esse aqui é limite finito. Nós dizemos que o limite é finito quando o limite é um número real. O limite é um limite finito. Esse limite é um limite finito. Por quê? Porque ele é um número real. Esse limite é um limite finito. Todos os limites que eu tratei hoje são limites
finitos. Por quê? Porque são números reais. Tá bom? Agora, próxima aula, nós vamos atacar esse tipo de limite. E aí, é fundamental você ver o seguinte, tá? O limite de uma função num ponto independe do valor da função nesse ponto. Ele depende somente dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Entendido? Pronto, por hoje, encerro.